Vamos lá. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast Consumo com Doribucô. E hoje é um dia especial. Primeiro, porque a nossa convidada de hoje, ela já esteve conosco, produção há uns 9 meses atrás, né? 9 meses atrás, a senhora foi a primeira convidada do podcast. Parabéns. Obrigada. E a nossa também convidada, ela se saiu tão bem no programa passado que nós achamos melhor contratá-la para poder ajudar. Porque, gente, vocês não têm ideia, essas duas meninas elas vão falar situações. Eu já tive dificuldade na data da Carolyn, que foi falado sobre assoalho pélvico. Hoje eu já entendo mais ou menos o que é assoalho pélvico. Aí vem a doutora Ieda Bucô, minha esposa, que é psicóloga, professora de educação física, sexóloga e terapeuta bioenergética. E ela vai falar de um tema muito fácil para mim. Imagina. Autoestima, sexualidade, corpo e alma. Claro que eu vou pedir o apoio da doutora Carolyn. Por favor, me ajudar. O que vem a ser tudo isso, que deve ser muito importante. O da doutora Carolyn eu achei muito legal. Se as pessoas assistirem e virem que a gente deu risada, mas é a felicidade do trabalho que nós estamos fazendo, a alegria de poder levar o conhecimento para as pessoas. E agora também, porque não tem, elas são muito alegres, elas são muito felizes. Então a gente está conversando, batendo papo e divulgando, multiplicando a informação. Certo, doutora Ieda? Certo, doutor Dori. Então, hoje nós vamos falar de uma situação que nós comentamos. Que bom que a Carolyn pôde ficar conosco, porque tudo isso, quando se fala de corpo, nós falamos de psicologia, nós falamos de autoestima, nós falamos de sexualidade. E tudo é integrado. E a alma? E a alma. Olha. Nosso corpo é integrado. Ele é um instrumento todo conversado entre si. Por exemplo, se o seu coração parar, morreu. Só que o seu coração é responsável de mandar sangue para todos os órgãos do corpo. Se o seu rim não fizer a filtragem do sangue, esse sangue vai poluir o seu corpo. É muito interessante isso. Se o seu sistema digestivo não faz todo o processamento alimentar, você não tem como suprir os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Por isso a gente toma água, por isso a gente come os alimentos. A água, principalmente para ajudar na filtragem do sangue, se faz muito necessário, o rim precisa de água, né? E os alimentos, para serem diluídos, também precisa de líquido. Nosso corpo é 70% água, não é isso, Carolyn? 70% água. E o nosso cérebro, que carrega a nossa mente, ele fica Até olhando. eu estou entendendo. O nosso cérebro, que carrega a nossa mente, que faz todos os processamentos psicológicos que a gente precisa para essa convivência, para esse relacionamento, para as nossas adaptações ao meio, ele precisa do sangue, bombado pelo nosso coração, ele precisa de líquido, que parte dele é grande de líquido, isso eu estou falando da parte física, corporal, para que ele funcione corretamente, para que a gente faça conexões corretamente. Funcionar corretamente, né? Então, eu estou falando da parte física. A parte física é essa máquina humana, essa máquina biológica que carrega a nossa mente. Nós não temos como separar o nosso cérebro, deixar lá no cantinho assim, e o corpo vai ficar aí meio bobão, né? Porque ele não tem comando. Então, tem que andar junto. Tanto é que quando há uma morte cerebral, os órgãos autônomos, como o coração, ele continua funcionando. Só que você não tem reação nenhuma. Por quê? Porque o seu comando nervoso, do sistema nervoso, não está emitindo nenhum sinal para dizer que você consegue pegar, falar, ouvir, sentir. Né? Esse sistema biológico que mantém essa estrutura psicológica nossa, ele precisa estar muito bem. Então, quando a gente fala corpo são, mente sã, nós estamos falando justamente dessa integração biológica e psicológica para que a gente possa
conviver e adaptar melhor na parte social. Nós somos seres que vivemos em 4 instâncias. Biológica, que é essa máquina. Psicológica, que é o processamento que acontece das informações que a gente recebe no cérebro. Desculpa. Social e espiritual. Social é a relação interpessoal, que está acontecendo aqui entre nós agora. E o espiritual, que é aquela questão da fé, do acreditar. Tá? Quando a gente para pensar, o exemplo do nosso corpo, que um depende do outro, nós temos que entender o seguinte: quando você nasceu, você já foi o terceiro de uma relação. Porque precisou do papai e da mamãe para conceber você. Você nasceu, já é o terceiro. Como eu conheço a sua família, na verdade você foi o quarto, porque você já tinha uma irmã. E toda essa família influencia a crença que essa família tem, a cultura onde ele foi gerado, que cidade, que país, que bairro. Tudo interfere na sua construção do seu conhecimento, da sua personalidade, de tudo que você vai se identificar, né? Então, quando você se identifica bem com o lugar de onde você nasceu, você fala, eu quero voltar para a minha terra. Eu tenho saudade da minha terra. Porque você teve uma identificação com esse ambiente que foi positivo na sua evolução. Tá? Então, quando a gente está... onde eu quero chegar? No nosso tema de autoestima. Como que eu posso ter uma autoestima elevada? Porque a autoestima ela pode ser elevada e ela pode ser baixa. O termo autoestima, auto vem de eu mesma comigo mesma. Tá? Então, eu mesma comigo mesma gosto de mim? Gosto do meu corpo? Sou feliz? Estou bem? Convivo bem? Me adapto bem? Minha autoestima está lá em cima. Eu comigo mesma me deprimo? Me fecho? Não quero conviver, não quero ver as pessoas, não quero estar na sociedade, eu entro em depressão. É uma doença. E o limiar da doença com o achar que está tudo bem é muito estreito para você cair na depressão. Por exemplo, uma pessoa que vai se isolando, para ela cair numa depressão é super fácil. E isso aconteceu muito com a pandemia. Porque as pessoas estiveram obrigadas a se isolar. Obrigadas a trabalhar dentro de casa, obrigadas a ficar ali. Elas perderam o contato. O que aconteceu com elas? Elas foram se fechando. Se deprimindo, porque ficaram fechadas. O que me faz me sentir bem? Vou entrar da autoestima, sexualidade, corpo. O que me diz que a minha sexualidade está saudável? A doutora Carol pode até me ajudar, porque ela é especialista também na área. O que me diz? Se eu estou feliz com o meu corpo, se eu estou feliz na relação que eu tenho com o outro. Quem é esse outro? Você, no meu caso, meu marido. Tá. O outro sou eu. Mas qualquer pessoa, a Carol com o marido dela. Então, você comigo. Aí tá melhor. Tá? Não é, esse outro não é outro para pegar outro, tá? De maneira nenhuma. Produção, não dá esse negócio, o outro. Que outro? O outro é a outra pessoa. Então, uma relação... hoje a gente assiste toda hora aí, violência com a mulher. Aí eu vou voltar no meu nascimento. Não o meu, tá? Da pessoa. Então, o serzinho nasceu. Outro dia até eu vi isso um famoso aí, que agrediu a mulher. O carro do bebê estava ali do lado. Aquela criança percebeu toda a violência do ambiente. O que isso vai gerar no futuro, se essa criança não teve um amparo, não foi acompanhada adequadamente para não carregar a dor da mãe, porque isso vai para o inconsciente dela, isso pode gerar, por exemplo, uma criança que vai violentar mulheres no futuro, um adulto que vai ser violento também, ou então um adulto que vai ter medo de relacionamentos, porque pode haver briga, pode haver discussões. Então, todo o sistema ele funciona interligado, que é isso que eu gostaria de tentar esclarecer aqui. Tanto o biológico, que um órgão precisa do outro, como o psicológico com o social e o biológico. Eles estão interligados, não tem como.
Então, se eu passo um susto muito grande, uma informação de susto, e eu tensiono o meu corpo, olha a relação. Você quer ver uma coisa simples para mostrar para você como é que o nosso conhecimento, o que eu trago no meu inconsciente, é fácil de detectar aqui para você perceber como ele vai reagir no seu corpo? Imagina que você está morrendo de sede. Você chega na sua casa, abre a geladeira, tem um limão. Você corta aquele limão, você espreme aquele limão na água e você toma. Você salivou o gosto do limão na sua boca? Agora? Você sentiu salivar? Eu tô querendo entender tudo que você Mas tá você falando. sentiu? Só de pensar. Acabar no limão? Você acabou de sentir, sua boca deu água na boca? Por quê? Porque você tem uma memória do limão, do que ele faz e da existência dele que ele faz a gente salivar. Tá, e aí? Eu posso perguntar? Pode E o que perguntar. tem a ver tudo que você explicou com relação de consumo? Pensa bem. Já estou pensando faz tempo, desde que você começou a falar. Tô atrapalhando. Quero, ajuda eu aqui, gente. Pensa bem. Pode falar. Só um adendo nessa relação do corpo, né? Que envolve bastante essa parte, né? Com a físio, que eu trato muito disfunção sexual, né? E às vezes as mulheres, ela vêm por queixas mesmo, né? Na relação, tudo sente dor, né? Que é muito importante as mulheres saberem que não é normal sentir dor na relação sexual, em hipótese alguma. Só que muitas vêm falando, mas eu não sei o que aconteceu, não era assim, fiquei assim, ou então sempre senti dor. E aí, quando a gente vai buscar isso, está muito relacionado lá com a infância dela, lá com a origem dela. Às vezes, não necessariamente tem que ter sido um trauma físico, mas o psicológico comanda muito o corpo. Então, às vezes, as pacientes, elas vêm tratar com a físio, que é algo fisiológico, né? Fisiopatológico, mas que a gente sente na musculatura, eu falo que é físico, né? Algo que veio psicológico. Então, assim, a mente, ela interfere tanto nisso, não só a questão de, hoje fiquei estressada e estou com a musculatura tensa. Não, algo que nem ela sabe o que aconteceu quando criança, que a Ieda deu o exemplo, né, da criança, o bebezinho presenciando. Isso é a pura verdade, porque isso reflete muito, cria um bloqueio muito grande no corpo da pessoa. Eu, no caso, falo mais específico da mulher, que é a parte que eu trato, mas eu vou tratar essa disfunção sexual por conta de algo que aconteceu com ela na infância. E ela nem imagina. Tanto é que eu faço muito tratamento conjunto com o psicólogo, justamente por isso, né? Porque eu não abordo essa área da psicologia, né? Mesmo porque não é minha área. Mas a gente faz um tratamento conjunto, porque tem muito a ver essa relação. E aí ela cria um bloqueio mesmo, a dor. Ela não consegue ter relação por algo que nem ela sabe que aconteceu com ela. Eu acho que É bem essa questão mesmo. Aí, quando ele me pergunta da relação de consumo, olha só, eu tenho um trauma ou eu tenho algo que eu percebi e que eu fiz a conexão e guardei lá no meu íntimo. Aí, de repente, por exemplo, na minha família tem muita mulher, né? Éramos 6 mulheres, são 5 agora. Então, uma casou, as outras ficam na expectativa de como será o casamento da outra. Só que vamos supor, eu nem vou citar em casa, porque não teve isso na minha casa, mas eu digo assim, eu já tive casos de a mulher ouviu o pai agredindo a mãe, uma época, tá? Aí, nesse sentido, ela não quer ter relação com uma pessoa. De repente, ela conhece uma pessoa e que agrada aos olhos dela, aos nossos órgãos dos sentidos, trazendo informação para a nossa mente, construindo uma relação, tá? E aí, ela vai ter um relacionamento intrapsíquico dela, interno, que vai trazer todo um processo que, às vezes, ela não sabe nem de onde foi que surgiu. E ela não quer ter uma relação. Aí, o que ela faz? Em vez de ter uma relação, eu vou gastar inconscientemente. Aí ela vai compra. Onde brota, o que eu estou querendo trazer da relação de consumo, é onde brota as compulsões. O nosso corpo não está sendo amado.
A nossa mente não está acompanhando sensações boas. Eu tenho que suprir com chocolate, eu tenho que suprir com excessos, eu vou à comida, eu vou às compras e assim por diante. Percebeu? Então, a parte psicológica é muito importante nesse sentido. Hoje em dia você vê assim, todo momento, a empresa de celular lança um objeto novo, não é? E adivinha, o jovem, ele quer o novo. Óbvio, se ela não pusesse um monte de coisa nova no celular, ela ia perder venda. A empresa ia falir. Mas no capitalismo ela precisa vender, correto? Aí o jovem quer. Se na relação familiar os pais não se organizarem para colocar limite, gente, quantas vezes nós vimos bebê na hora de comer, assistindo vidinho e a mãe pondo comida na boca, não está interagindo com o filho? Porque é mais fácil. Agora, como vai ficar essa criança, a hora que ela chegar na adolescência, que ela vai imprimir a posição dela, a identidade dela, as referências dela, e ela vai enfrentar o pai e a mãe, que ela vai querer um celular novo e o pai vai falar que não tem dinheiro. Imagina todo o processo. Outro dia não teve um garoto que matou o pai, a mãe e Isso foi no jornal? O pai, a mãe e o irmão, porque não quiseram dar um celular novo para ele? Então, essas estruturas nossas, esses processos psicológicos, sensações, percepções, eles são muito mais construídos nas relações interpessoais do que da própria pessoa. As histórias de vida dessa pessoa. Então, o pai, a mãe que dá tudo que a criança quer, vai chegar a um ponto, será que ele vai conseguir manter, dar tudo que a criança quer? Será que ele vai conseguir dizer não? Então, isso tem muito a ver com a relação de consumo, que é a questão do autoestima se constrói com valores, amor e carinho dentro da família, dentro do processo grupal, dentro das relações que a criança vai para a escola. A sexualidade ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo, desde a infância até o jovem, o adulto. E todos esses processos, tanto a sexualidade como a autoestima, ela vai acontecer dentro de um corpo que também é apoiado por uma questão de valores espirituais, independente de religião. Por isso que eu falei corpo e alma, porque independe da religião. É a espiritualidade ou a energia que essa pessoa construiu e que a fez desenvolver nesse sentido. E isso tudo acontece na relação interpessoal. Por isso que nós somos seres que se desenvolvem bio, psíquico, social e espiritualmente. Será que você conseguiu entender? Não. E a relação de consumo faz parte... Então, faz parte assim, se eu tenho uma boa autoestima, certo, eu sei me pôr limites no que eu quero. Né? Outro dia eu achei interessante uma amiga que falou assim, abriu o shopping pós-pandemia. Eu fui a primeira, não tinha ninguém lá. Olha a necessidade de sair daquela prisão e ir para um shopping. Vou ver tudo. Né? Então, assim, é complicado quando você está restrito, fechado e abre. Né? É como nós falamos outro dia. Faz-se um decreto que não é para usar máscara, mas, pô, o vírus está aí. O vírus não lê decreto. O vírus não lê decreto. Você entendeu? Então, o que acontece? Psicologicamente, as pessoas estavam vendo a máscara como uma opressão e não como uma prevenção. As pessoas estavam vendo a máscara como proibição. Então, quando tirou a máscara, muitas pessoas se manifestaram na internet. Estou livre. Estou livre. Peraí, você está livre do vírus? Entendeu? Então, tudo isso tem um contexto social e psicológico que se interage. E se as pessoas não tomarem consciência dessa interação que acontece aqui dentro e que é muito dinâmica, as pessoas se tornam doentes. E você já teve algum caso, aqui tem uma pergunta, chegou aqui, se você já teve algum caso em que essa questão foi aqui. Você, convidado, você teve algum caso ou situação real ocorrida nessa questão, que você percebeu tudo isso
simples fato da pessoa estar comprando, você explica isso para a pessoa? Como é que você faz? Então, cientificamente, essa questão da interação intra e interpessoal, ela já é comprovada, que nossa existência só acontece desta forma, tá? Quando a gente pega uma pessoa compulsiva, né, no consultório, como eu trabalho com bioenergética, eu trabalho mais as energias que movimentam tudo isso, que também é muito muito mais complexo. Nós somos seres bioenergéticos. O que é isso? Essa biologia, ela existe por causa de uma energia que nós temos aqui. Tudo vem pensamento, tudo flui. Tanto é que você sente isso quando você entra num ambiente que você fala assim, nossa, está carregado. Isso é a energia que está pesada. Alguma coisa aconteceu, você pega a energia de um velório com a energia de uma festa, então é energia, tá? Então, como eu trabalho com bioenergética, a gente procura os pontos de alívio da tensão. E isso eu faço com uma técnica, uma ferramenta chamada barras de Access. Então, eu toque em 32 pontos na cabeça da pessoa que está sendo atendida e esse toque faz com que os neurônios se conversam, tanto do hemisfério esquerdo como do hemisfério direito. E eles se conversam. A gente fala correr barras porque os neurônios responsáveis por aquela situação da pessoa, que nós falamos de estrutura, nós falamos de criatividade, nós falamos de dinheiro, nós falamos de controle. Uma coisa que é muito interessante em Access é que nós não controlamos nada. Então, por que teimar que hoje nós estamos aqui, estamos vivendo, estamos curtindo isso, por que eu tenho que parar de curtir esse momento aqui para ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã? Então, eu tenho que me estruturar para que o amanhã seja muito bom, mas eu não tenho que ficar focado naquela preocupação. Então, esses pontos, o que ele faz? Quando você teve um trauma ou no seu inconsciente está guardado algo que pode fazer você compulsivo, por exemplo, a comprar, essa tensão vai assim, eu sofri isso e então eu compro por causa disso. E esses neurônios só conversam entre eles. Quando a gente aciona barras, nós diluímos essa tensão. E esse neurônio aqui que está, aconteceu isso, então isso me faz ir lá só comprar, ele pode procurar novos caminhos, novas conexões, e essas conexões vão aliviando aquela tensão e a pessoa vai diminuindo a probabilidade de sair comprando. Entendeu? Olha. E aí? É bem interessante. Olha. É muito interessante porque eu também, essa pós-graduação que eu estou finalizando agora é muito mais voltado para psicologia do que para físio, né? E aborda muito essa questão, né, de mente, trabalhar a mente para conseguir liberar o resto, né, do corpo. Tudo está envolvido, né? Mas eu falo que tudo começa pela cabeça, tudo começa pela mente, inclusive até, voltando um pouquinho para a minha área, até as pacientes, né, as gestantes, o parto, né, quem quer parto normal, eu falo, olha, a preparação para o parto, antes de começar pelo corpo, a gente tem que começar pela cabeça. Se tem um bloqueio, não vai. Agora, essa questão de consumismo, assim, é interessante porque realmente tem muitas mulheres que chegam e essa questão da pandemia, eu acho que aumentou muito o consumo pela internet, né? Então, tinha paciente que vinha e falou assim, nossa, eu quero muito comprar as coisinhas para o bebê e tal, todo dia eu tenho que entrar, eu tenho que comprar. Eu não sei se essa questão da pandemia, esse isolamento, fez aumentar esse consumo até em questão online, né? Que eu vejo que interferiu bastante até no meu tratamento, inclusive. Que eu falo, nossa, calma, não fica habituado, não consigo, todo dia eu tenho que entrar, tenho que fazer. Eu falo, porque aí você tem duas questões, né? Duas questões de ansiedade. Uma que está gerando uma criança. Então, gerar uma criança já traz uma ansiedade enorme. É um ser que está nascendo ali. Vai muito da relação interpessoal com o pai, com a mãe, com a família. Se aquela criança foi desejada, foi planejada, né? Ou veio e, de repente, você tem que assumir aquele papel que você vai assumir a partir daquele momento. E, geralmente, sobra para a mulher. Né? Então, eu imagino que houve um boom de gravidez, né? Porque os relacionamentos eram assim, vou trabalhar, vou sair, então, não posso pensar em neném.
De repente eu estou trabalhando dentro de casa, de repente eu estou ali perto do meu marido o tempo inteiro, de repente ter uma relação sexual ali de boa, por que eu vou me preocupar? E engravidou. Então teve muitas, o número de gravidez na pandemia é comprovado que houve um aumento, assim como as separações. Assim como as separações. Então, quando a pessoa está ali, vamos falar da grávida, né? Ela já está ansiosa porque ela vai ter um bebê, ela tem um planejamento de 9 meses para fazer o que ela precisa, tem que comprar berço, tem que comprar isso, e outra, comprar coisa de criança, cá para nós é uma delícia, né? Tudo muito bonitinho, tudo muito delicadinho, comprar coisa de criança é uma delícia. Então, assim, ela acabou ficando com o tempo livre, muito mais livre do que ela ter que programar para sair para ir numa loja. Estava ali na mão dela. Está aqui na internet, eu abro o celular e acho o que eu quero. E aí eu acho muito mais do que eu quero, né? Até isso se tornar uma compulsão, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito que mais é ansiedade. Eu acho que, acredito não, eu confio que seja muito mais a ansiedade desse momento que essa mulher está vivendo, né? Dona Ieda, doutora Ieda, doutora Carol, nós vamos para um intervalo, rápido intervalo. No último programa vocês continuaram falando, depois tivemos que explicar. Já já nós estaremos de volta. Um abraço. Aguardem. Mês das Mães Polipet. Na compra de Premier 15 quilos para cães, ganhe um cookie. Peça por WhatsApp 3904-5777. Promoção Pet Polipet. A gente pode voltar à questão Do quê? Que questão? da sexualidade. Dos namorados? Dia dos Namorados é agora, dia 12. E nós estamos aqui. Isso, então, já que nós vamos estar falando, né, na época de vírus namorados, e nós estamos com um tema aí de autoestima, sexualidade, corpo e alma, nós temos que lembrar que uma das grandes responsabilidades para a elevação da autoestima é esse relacionamento de namoro. É o relacionamento a dois, é o relacionamento do casal, do par. Quando a gente começa a namorar, tudo é novidade, né? É uma beijação, é uma agarração, é uma delícia, né? Assim, aí casa, começa a ficar quase todos os dias juntos, e hoje em dia nem casa, né? Vai morar junto, começa a diminuir, né? Esse ímpeto da paixão, porque nós temos um período que é paixão. E essa paixão geralmente dura 2 anos. Aí, isso psicologicamente falando, né? E aí depois nós entramos para a parte mais da consolidação dessa relação, que é o dia a dia, que é o mais as contas para pagar, as situações que a gente tem que organizar, ou um casamento que se tem que se organizar. E aí se fala muito assim, não deixe perder a paixão, né? Não deixe apagar o fogo da paixão. E realmente, porque a paixão nos leva a estarmos sempre de acordo com aquele livro, agora fugiu da minha cabeça, que é os 5... Daqui a pouco você lembra. Daqui a pouco eu lembro, do amor. Lá nesse livro, ele fala que a gente tem um tanque de emoção. E já que vamos falar de namoro, gente, o namorado e a namorada, eles precisam manter o tanque cheio do outro de sensações boas, de emoções boas. Eu tenho que aprender a saber 5 linguagens do amor. Eu tenho que saber qual que é a sua linguagem de amor, você saber qual é a minha linguagem de amor, para eu alimentar essa relação. Então, eu sei, por exemplo, que a minha linguagem... Agora, eu vou falar, gente, porque eu li e li junto com ele, tá? Como a gente está ali assim, 5 linguagens do amor. Muito bom, leia com o marido que você vai ver. E é coisa para ler juntos, para um entender, né, a relação. Você também pode falar disso, porque você aprendeu. Roberto, lê esse livro aí. 5 linguagens do amor. Você tem que mostrar que você leu comigo. Então, assim, as 5 linguagens do amor, ela vai dizer assim, se eu, por exemplo, eu sei que a minha linguagem mais forte é a do tempo de qualidade. Não precisa ficar o dia inteiro agarrado comigo, mas me dê 15 minutos de qualidade, de atenção, de saber o que eu fiz no dia, de saber como está. Então, a gente alimenta, né, esse tanque de emoção. Eu sei que a linguagem de amor do Dori é o toque.
Ele gosta E, ó, de ser abraçado. Revelando aqui Revelando. os segredos. Ó, ninguém vai aprender. Sabe sim, porque você leu comigo. Nem eu sabia. Toque. Na verdade, assim, há um equilíbrio entre o toque e o tempo de qualidade, tanto dele como o meu. Nós somos muito bem equilibrados nesse ponto. E a gente chegou à conclusão, e se ele falar que ele não chegou a essa conclusão, nós vamos ter discussão em casa. Hoje o tanque vai esvaziar, hein? Nós chegamos à conclusão que vamos fazer. Não, fizemos. Vamos fazer. 37 anos de união. Qual que é a data que você tem? Umas 5 datas já. Dia 1 de junho. 37 anos de união. Então, O dia que nós resolvemos fazer. 37 anos de união. Isso. Data que eu pedi você em casamento, data do primeiro beijo. A gente comemora tudo. tudo. Isso eu quero. Tudo. Tudo ela comemora. Não, mas assim, duas específicas que a gente comemora muito mesmo. É o dia 1º de junho, que a gente resolvemos não, ele falou que queria ser mais do que meu namorado, do que meu amigo, eu mudei para casa dele. E aí a gente tem 37 anos de união. E depois de 13 anos, com o Plínio já nascido, né, nós resolvemos oficializar a união. Então, de acordo com a sociedade, com a influência social, os ritos que temos na sociedade, nós casamos, né? Então, vai fazer em dezembro agora 25 anos de oficialização. Gente, eu vou fazer bodas de prata de oficialização. Eu já fiz bodas de prata de união. É isso que eu ia perguntar. Nós já fizemos boda de prata. Sim, né? já fizemos bodas de prata de união. Fiz uma declaração de amor para ela, né? Aquela lá era de união. Agora nós vamos fazer de oficialização, que fez documento, assinou, tá, gente? Casamos oficialmente. Não me lembro, hein? Não esquece. Então, e é bom falar isso, por exemplo, já que é o mês do amor aí, né? Já que é o mês dos namorados, que a gente precisa alimentar a nossa relação. E precisa saber o que o outro gosta. Não é se submeter ao que o outro gosta, mas saber os momentos de dar aquilo que ele gosta de receber. Porque ele vai retribuir. Porque tem gente que acha que aí vem a questão mental. Aprendi que a minha mãe tinha que fazer, pôr o chinelo no lugar para meu pai, servir o prato dela, cozinhar. Aí, será que eu tenho que me submeter a isso? Hoje em dia a gente já sabe que não. Mas antigamente era assim. Porque nós viemos de um patriarquismo, né? Sim. O homem era o dominante e hoje a mulher está muito dominante na relação. Tem mulher mandando mais do que tudo. Né? Então, assim, a gente encontrar um equilíbrio... aí, produção. Encontrar o equilíbrio é a melhor coisa. Então, nada mais do que saudável do que a gente namorar, ter a nossa paixão, né? E fazer do nosso relacionamento sempre um eterno namorado. Então, 2 anos é paixão. 2 anos é paixão. Depois você é consolidação. Consolidação. 2 para 37, 35 anos. Para saber que esse amor existe. 35 anos consolidando. Ó, bem alimentado. Bem, é aquela questão muito popular que se diz, o amor é que nem uma florzinha, você tem que dar adubo, você tem que dar água, você tem que mexer a terra, você tem que tirar as coisas ruins, né, as pragas. E nós carregamos lá no nosso íntimo o que vem a fortalecer a nossa autoestima. Nós temos a possibilidade da resiliência. Se eu sou capaz de viver uma situação ruim e transformá-la numa coisa boa ou num aprendizado, né? Então, tudo que vem para a nossa vida, eu considero que é para que a gente aprenda alguma coisa. Seja ela boa ou seja ela ruim, a gente aprende. E o consumo? E o consumo está aí. Você vai presentear a sua namorada. Certo. Aí você tem um caso muito engraçado da mulher. Caso? Tem. Oi. Você tem um caso. Já falou do outro. Agora um caso. O Dori tem um caso muito interessante aqui caso, não sei nem que é. do consumidor, que é uma mulher que estava batendo no marido, te encontrou porque ele era namorada, comprou o número errado da ex. Verdade. Não é verdade? Não aconteceu isso? É verdade. Olha a confusão. O cara não prestou atenção que a mulher que estava com ele calçava um número e comprou um presente para ela com o número da ex. Eu vou resumir, hein? Época do Dia dos Namorados, estou andando no calçadão na Paulo Frontin,
A Ieda tá certa, tem um casal discutindo lá, eu já estava meio passando de longe, mas a mulher me viu, falou, foi bom eu te ver. E aí foi, olha o que esse imbecil me deu. E aí o imbecil era enorme, um grandão. E eu olhei, o que ele fez? Aí ela abriu a caixa, era um sapato muito fino, muito bonito, salto alto, aquele negócio lá. Mas qual o defeito? Não, defeito não é o sapato, defeito é esse imbecil. Por quê? Esse sapato é 37. Sabe quantos eu calço? Falei, não, 33. Nossa. Sabe quem calça 37? Falei, não, a ex-mulher, aquela vaca que ele não deixa de pensar nela. E jogou o sapato no cara e saiu correndo lá. E ele, amorzinho, pegou a caixa, nós podemos trocar. Então, eu falei, não pode, você não pode errar numa situação dessa. Dar um sapato né, para sandália, né? Uma E assim, sandália. com uma diferença muito grande de então, número, entendeu? Eu até ia falar que se fosse, né, diferença de 1, 2, porque meu marido, ele é bem distraído. Poderia acontecer, mas é uma diferença muito gigantesca. grande. Não dá pra passar quieto. E aí você lembrou desse caso? Eu lembrei justamente porque nós estamos falando de namoro. Então, eu sou a favor da pessoa falar assim, dou 5 dicas do que eu gosto. Ah, é? Eu já faço isso com você há 37 anos, até Ah, é? hoje você não percebeu? Eu falo assim, está chegando o Dia dos Namorados, tem essa possibilidade. A que eu mais gosto é essa, mas você pode ver se está dentro das suas condições. Então, o que eu ganhar daqueles 5 itens, eu vou ficar feliz. E tem gente que fala, não, tem que adivinhar o que eu quero. Gente, É uma dificuldade. é uma dificuldade. Você está claro que- relacionado. Vamos ser claros. Às vezes a gente não lembra o que a gente fez há 5 minutos atrás. Não sei Nem o que eu almocei. Isso, não, que eu não sei como é que eu vou lembrar o que ela mais gosta. Tá certo que a gente tem que estar prestando atenção, sabendo o que o outro gosta. Mas existe essa questão. Por exemplo, o Dori não lembrava de datas, porque também eu comemoro qualquer data, né? Então, a senhora percebeu, né, doutora? Eu ponho na geladeira lá. Está chegando o dia de comemorar a nossa união. Oh, que bom que ela coloca lembrete. Ou então põe bilhetinho na agenda dele. Dia 1º nós vamos comemorar a nossa união. O que vamos fazer? Gente, isso é um relacionamento leve. Você não deixa a obrigação da pessoa lembrar. Sim. Carolyn, pergunta para ela o negócio do buquê de flor que ela mandou. Do buquê de flor. O que aconteceu com o buquê de flor? Você mandou pra ele um buquê de flor? Ó, Eu não sabia. não, a gente às vezes, todo relacionamento tem os momentos que a gente discute, né? É até bom uma briguinha de vez em quando, só não pode ter violência. Mas assim, uma discussão de ideias e que não chegou num acordo final, porque afinal nós temos um advogado que tem todos os argumentos, com uma psicóloga que analisa tudo. Consegue. Então não é fácil. E aí nós tivemos uma pequena discussão e eu fui para o meu quarto, escrevi tudo o que eu queria falar para ele, para evitar de falar coisas que eu não gostaria que depois se tornasse uma coisa mais pesada, né? Que às vezes no furor lá da discussão você fala coisa que você não devia. Então, aprender a silenciar é muito bom. E eu escrevi, no outro dia eu fui para sair de casa. Não, primeiro eu li. Nossa, eu ia falar isso. Meu Deus do céu. Nossa, coisa horrorosa, corta isso aqui. Vamos falar do outro jeito. Aí me organizei, falei bem bonitinho, fiz uma carta. Aí eu fui na floricultura, encomendei um buquê de flores, assim, imenso, de flores que eu gosto, lógico que eu ia voltar para minha casa, flores enormes, assim. Aí eu escrevi tudo que devia para ele recebeu lá no serviço. Aí ele leu, lógico, teve chance de pensar antes de voltar para casa. Eu trabalhava no 3º andar da prefeitura. 3º andar. Estou falando isso porque depois eu tive que descer com aquele Aí ele buquê. teve que descer com aquele buquê de flor. Aí cada pessoa que ele encontrava falava assim, brigou em casa, hein? Vai levar flor para a mulher. Olha só. Fazer as pazes. Mal sabia Que ele que tinha que recebido, ele que tinha né? recebido. Então, assim, você cria estratégias para que o relacionamento fique mais leve. Sim. Né? E isso a gente passa a fazer depois que a gente passa por um período de maturação, né? Eu costumo dizer que a gente, para amadurecer, a gente tem que fazer 40 anos. E nós já estamos no 37 e estou na consolidação. Consolidação. Faltam 3 para madurar. Não, a gente já está na maturação. Ah, já não, tá? não, eu digo a pessoa. A pessoa só A vai pessoa. maturar um relacionamento, a forma de falar e diminuir essas questões de discussões inflamadas lá para os 35, 40 anos, que vai acalmando. É? A não ser que seja da natureza da pessoa,
ser calma e não haver discussão. A produção não tem 35. Ixi, olha lá. Ele nem sabe o que é isso. É. Era esse caso da flor que você queria que eu contasse? É. Então tá bom. Você manda flor pro seu marido? Não mando flor, mas ele é bem tranquilo, bem calmo. Ele sempre também me dá uma lembrancinha. Às vezes eu nem tô esperando. É que assim, ele não gosta de dar em datas comemorativas. Ele fala que tem que ser presenteado, Porque tem que tá ser com comemorado. vontade. Exato. Sim. Porque tá com vontade. Então, do nada, às vezes, recebo, né, um agrado e tudo. E aí ele comenta, ele fala assim, por que sua mulher tem que receber flor? Ele fala, Sim. né? Eu também posso receber flor, né? Porque isso é um gesto, né? Não é mesmo porque a flor vai ficar lá em casa, né? E a gente, graças a Deus, a gente se dá super bem, né? Tem, às vezes, uma discussãozinha, mas bem leve. Ele é muito calmo. Eu sou daquelas que, quando brigo, eu quero resolver tudo na hora. E ele não, ele fala, não, amanhã a gente conversa. Então, Tem que a gente haver um tenta... equilíbrio, né, a gente Carol? Tem que haver equilibra. um E ele dorme? Como assim? Vocês estão discutindo, ele dorme? Isso é porque eu deito e durmo. Ele dorme. E eu não consigo. No Quem meio não da dorme sou discussão? eu. Ele vira pro canto. Ele não fala. Aí, ó. Ele simplesmente. Amanhã Isso a gente aí. conversa. E eu fico sozinha lá falando sozinha. Alimentando. Alimentando. Olha o quanto é interessante. O Olha, quê? voltando no nosso assunto aqui da interligação de todos os sentidos, de todos os sistemas de existência nosso. Ela teve uma questão, no sistema social dela, teve uma discussão. Ela fica alimentando a mente dela com a coisa ruim. E fica repetindo. Enquanto ele não acordar no outro dia e não for explicar, o quanto ela já tensionou, deixou esse corpo Exato. pesado, que pode vir a ter uma doença psicossomática, porque ficou naquela tensão. Enquanto, se ela muda o pensamento e fala, bom, amanhã a gente vai conversar, então vamos tranquilizar, vamos ver um filme de amor, vou ler um livro, muda o pensamento, ela não alimenta aquela tensão nela. E ao mudar o pensamento, você consegue no outro dia conversar com mais calma. Se ficar, não dorme, acorda mal-humorado porque não dormiu e ainda vai discutir logo cedo. Ainda bem que a gente consegue manter uma, porque se fosse isso mesmo, eu ia estar lascada. Mas a gente acaba deixando para outro dia. Isso quando acontece, quando a gente já está conversando sem perceber que já voltou, tá tudo bem. Mas graças a Deus, eu tô 10 anos casada, mas junto a gente tá 17 anos. E a mãe dele foi minha professora de matemática. Eu falei assim, já foi a prova de tudo. Se passou por isso, o resto vai. Mas a gente se dá super bem, graças a Deus. Ele me ajuda muito. Ele, veste a camisa do meu negócio. Ele tem a empresa dele, mas ele se dedica muito para as coisas que eu faço. E eu acho que essa união, e isso a gente vê no dia a dia, né? Então, um simples gesto, às vezes, não precisa, né, chegar e ficar agradando um presentinho. Eu acho que você mostra a importância, né? Tá um tempo livre no consultório, eu mando uma mensagem, aí, tudo bem? O que você fez hoje? Já almoçou? E ele manda a mesma coisa. Então, eu acho que só esses gestos... Atenção para encher o tanque das emoções. Sim. Outra coisa que eu acho maravilhoso dentro da relação, que quando você aprende a fazer isso, a sua relação com certeza será mais duradoura, aprender a admirar o outro. Aprender a admirar o que o outro faz, o conhecimento do outro. Eu tenho uma admiração incrível pelo Dori, a capacidade que ele tem de guardar. Você viu? Ele fala. Não, eu fiquei chocada. Você falando das coisas ali, ele anotando, eu falei, gente, eu já tinha esquecido tudo. E aí vem, volta, pergunta, fala o código, onde paga isso, onde paga aquilo, pega o item e tal. Essa capacidade dele é admirável, porque são poucas pessoas. Eu não tenho, então eu tenho que estar sempre estudando, lendo, revendo para trazer o conhecimento aflorado. Ele não. Ele encontra uma pessoa, eu admiro isso. A pessoa fala assim, Dori, tive um problema assim, assim, assim. Ele fala, como que é? Item, não, do Código do Consumidor, já até esqueci. Parágrafo tal, artigo tal, né? A pessoa vai lá, pode ter certeza que está isso anotado lá. É impressionante. E isso é admirável. Sim. E não só isso, são várias outras coisas. Então, a gente tem que aprender a admirar o outro. Né? E demonstrar essa admiração. Porque não adianta eu ficar contando
para os outros o que ele é bom, se eu Sendo não que falo pra para ele, ele, eu não falo. Ou ele não fala para mim, e assim por diante. Acabou a produção. A produção está desesperada lá. Ó, nós acabamos de fazer uma sessão casal, DR, é isso que fala? DR. uma DR, uma DR aqui de casal, viu? E foi muito bom. Gostei desse bate-papo, não deu falar tanto. Então precisa chamar essa menina aí depois também. Gostei dela. Que Muito bom. que bom. Bom, então o seu tema foi autoestima, sexualidade, corpo e alma no consumo. Quer dizer, tudo isso as pessoas precisam sempre estarem Estar atentas. atentas para não exagerar ou deprimir. Isso, e nem para querer, Compensar. e para preparar seu filho, para preparar a criança que está do seu lado, não ensinar essa criança a ser consumista. Porque você pode observar que a pessoa que está sempre comprando o último. E o que eu acho interessante, Dorico, só para encerrar, eu conheci um empresário uma vez e nós estávamos conversando numa roda de amigos e ele é muito rico. A gente sabe que ele é muito rico. E foi perguntado a ele, agora que sua filha terminou o ensino fundamental, você vai mandar ela para fora, né, para os Estados Unidos, para estudar o ensino médio. Ele falou, por quê? Ué, com o dinheiro que você tem, você não vai deixar sua filha ter esse estudo? Não. Até terminar o ensino médio, ela está sob os meus valores, a minha orientação. E a minha orientação é assim, eu posso ter o dinheiro que eu tiver, mas o que eu posso manter por mais tempo? Então, ele faz um cálculo de como viver financeiramente, que ele possa viver mais tempo nessa posição que ele está, do que gastar tudo e ficar sem dinheiro ali na frente. E o valor que ele deu em a filha estar perto dele. Aquilo, na época, eu fiquei vidrada, eu já era fã dele, pelo estilo dele, pela situação dele. E eu fiquei vidrada com o que ele falou, porque é realmente a fase que a gente controla, porque é a adolescência. Que a gente influencia, que a gente ensina valores. Então, começa lá do bebezinho e vem. E porque quando ele está na adolescência, ele está brigando para mostrar a identidade dele, só que ele não tem estrutura para isso. Ele depende financeiramente, ele depende emocionalmente ainda, e ele vai se libertar. Mas é só com os pais sabendo orientar nesse sentido. Isso já é um próximo capítulo Olha. para a gente tratar numa outra situação, porque... Que é consumismo, né, Dori? E o consumismo estraga a pessoa, se torna consumista porque ela aprende a ser consumista. Eu quero pedir para vocês darem uma mensagem final. Não é para encerrar de vez, vocês ainda vão voltar, porque vocês duas, vou te contar, hein? Tem assunto, hein? Nossa. E eu nem vou precisar estar aqui, vocês duas vão vir e vocês A gente leva o programa. já leva o programa, tá bom? Bom, né? Bom. Vamos fazer. Trazemos os aparelhinhos para mostrar. Com certeza. É isso aí, Com certeza. aparelhinho. Bom, já que nós estamos aí na semana chegando o Dia dos Namorados, que vocês possam desenvolver a sua autoestima respeitando o corpo do outro, respeitando as crenças, respeitando a cultura de cada um, porque o que estraga as relações é a falta de respeito. Em qualquer relação, seja ela de consumo, seja ela de pais e filhos, de família, de escola, o que estraga uma relação é a falta de respeito. E é por isso que a gente tem muitas brigas por causazinhas que foram dicotomizadas e esquece da pessoa, do ser. Então, não interessa se a pessoa é de uma raça diferente, de sexualidade diferente, porque tem isso também na questão da sexualidade. Então, porque é homo eu tenho que rejeitar. Não, é respeito. Dentro daquele ser homo tem um ser pessoa, um ser humano. Dentro daquela pessoa negra tem um ser humano, dentro da pessoa branca também. Então, nós temos que olhar para a pessoa e, havendo respeito, a autoestima é elevada, a sexualidade é trabalhada com tranquilidade, porque não vai haver desrespeito. Observação do corpo da pessoa como um ser vivente que carrega uma mente aqui dentro e, principalmente, o respeito das religiões, que hoje, infelizmente, tem muita briga religiosa contra um falando mal do outro, e nós só temos que acreditar e ter fé. Exato, eu faço as palavras da Ieda as minhas, porque é tudo isso mesmo, mas eu acho que
tem que amar a si próprio, primeiro, antes de tudo, porque aí não vai ter um gatilho para você ver o outro com um olhar mais crítico, desrespeitoso, né? Acho que você se amando, acho que você abre as portas para o mundo. Completou. Então, é isso. Oi. Fechou aí. Bom, pessoal, quero agradecer vocês. Nós estamos aqui já há 2 dias já nesse podcast. É o maior podcast que eu acho que nós já fizemos. Era para fazer 20 minutos. Nós estamos quanto produção? 2 horas já de podcast? É? Olha aí. Olha. Então, 50 minutos aí. quero agradecer vocês duas, agora falando sério, vocês são muito inteligentes, vocês precisam voltar para fazer. Aliás, eu acho que eles deviam ter alguma atividade, porque vocês... Né? Juntas, né? Eu tô Uma olhando, complementa a outra, tô né? pensando, alguma coisa que eu vou mandar de uma ideia. Sim. Gente, muito obrigado, até a próxima oportunidade, e se Deus quiser, doutor Ieda, doutora Carolyn vão voltar, eu nem sei o tema, mas vão voltar porque nem precisa tema. Elas começam e aí ninguém segura essas mulheres. Obrigada. Muito Obrigado? obrigada Obrigado. pela... Obrigado.